Gente, eu vou receber agora Solano Ribeiro. Ele é crítico, produtor musical e criador dos festivais de MPB. Ele vem lançar o seu livro, Prepare Seu Coração, Histórias da MPB. Como vai? Solano, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Tribuna Independente. Prazer é meu de estar aqui. Olha, lançando o seu livro aqui com a gente, Histórias da MPB. Conta um pouquinho pra gente como é que surgiu essa ideia aqui. A ideia de escrever o livro ou a ideia de fazer os festivais? Primeiro a ideia de escrever o livro, né? A ideia de escrever o livro é porque os festivais aconteceram num momento muito importante da história do Brasil. Um momento em que nós tivemos uma fase negra em função da revolução, o golpe ou a ditadura que durou começou em 64, foi engrossando, e o período que depois veio se chamar Era dos Festivais abrange de 64 a 72, que eu considero o período mais importante. Então eu quis, de certa maneira, localizar o que aconteceu com os eventos, vamos dizer, políticos e históricos do Brasil. Agora, esse livro aqui é uma atualização da edição original de 2003, não é? O que acontece é que o livro que foi lançado em 2003, ele foi até o ano 2000. E a minha história prosseguiu, né? Tá. Além de corrigir alguns erros cometidos e algumas omissões, eu acrescentei alguns episódios e também contei a história do ano 2000 até o ano de 2005, que foi o último festival que eu fiz, que foi na TV Cultura. Que foi o festival da MPB na TV Cultura. Na TV Cultura, é isso? Exatamente. Agora, é claro que... o Tiago está me falando aqui, a palavra livro, é isso, Tiago? Nós temos 2 livros de presente para vocês, tem que mandar a palavra livro para o nosso WhatsApp. É que presente legal de Natal, né, de final de ano. Ó, você manda para a gente 11 95033 6870, manda com o seu nome, os seus dados, tudo direitinho, e a palavra livro, para eu saber que você quer concorrer a um livro desse. Tem 2 para dar de presente para você. Ô Solano, lendo o livro, a gente vivencia, né, esses momentos importantes da história dos festivais através dos seus relatos, né, os relatos da sua carreira. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre aquela época. Primeiro, como que surgiram os festivais? Os festivais surgiram da minha intenção de promover a bossa paulista. Porque o que aconteceu? A bossa nova fazia muito sucesso no Rio de Janeiro e o pessoal do Rio de Janeiro vinha para São Paulo, fazia shows em bares, teatros e faturava uma grana. Sim. E aqui tinha muito talento também. Então eu fiquei, junto com o Moraci Doval e o Franco Paulino, observando que nós precisávamos fazer alguma coisa para promover aquele elenco que tinha muito talento também, só que era desconhecido. Então nós criamos as Tardes Secretas da Bossa Paulista. O que era isso? A gente juntava na casa de alguém que tivesse um piano e que tivesse espaço, um bando de músicos, cantores, compositores, e cada um levava uma garrafa de bebida, um salgadinho, etc., etc., e passava o sábado fazendo música. No final do dia, algumas músicas estavam compostas, algumas parcerias formadas e tudo mais. A gente saía de lá meio bêbado, mas com alguma coisa feita. Alguma coisa pronta, né? Aliás, muitos artistas se revelaram nestes festivais. Não, isso foi o primeiro passo. Quando nós percebemos que havia muito interesse, porque o que acontecia no sábado era relatado pelo Moraci e pelo Franco Paulino nas suas edições, que eles eram jornalistas da última hora. O Moraci Doval tinha uma coluna de showbiz e o Franco Paulino de música popular. Certo. Então, eles tiveram a sinalização de que havia muito interesse em saber o que havia acontecido naquelas tardes de sábado. Então eu tive a ideia de levar aquele elenco para o teatro de arena, aquele teatrinho da rua Teodoro Baima, bem pequenininho, e começamos lá as noites de bossa,
com um sucesso absurdo, extraordinário. Legal. É claro que vamos considerar que é um sucesso extraordinário para um teatro de 150 lugares. Sim, claro. Mas tivemos uma vez que repetir uma sessão. Teve tanta gente esperando fora que a gente fez uma segunda sessão. Maravilha. Naquela época, o Boni me convidou para trabalhar na TV Excelsior, né? Ele me convidou para ser o coordenador. Mais precisamente, era um coordenador de horário. O que faz o coordenador? O coordenador, ele coloca os programas, os intervalos, ele comanda a estação no ar, os filmes, tudo. E naquela época eu achava que não era bem isso que eu queria para a minha atividade artística, mas depois eu fui percebendo que, como coordenador, eu tinha oportunidade de conhecer todos os caminhos e todos os departamentos e tudo o que acontecia na televisão. Inclusive, se faltasse o diretor de TV, o coordenador era o que ia fazer a direção de TV. Olha só. Se faltava o locutor, era este que vos falava, né? Diretamente da cabine da TV Excelsior. Quando era para dar partida no programa, era o coordenador que fazia. Tá. Então, isso me deu um conhecimento muito grande da mecânica do que é uma operação de televisão, né? E o Boni também me dava muita liberdade. Então, eu propus de fazer no auditório da TV Excelsior, que era o Teatro Cultura Artística, uma noite da Bossa Paulista, né? Convidamos as pessoas, convidamos os artistas, aqueles que a gente estava acostumado a trabalhar no Teatro de Arena, e fizemos uma noite da Bossa Paulista. Foi mais ou menos, não teve muita frequência, a plateia ficou meio vazia, e aquela noite foi gravada, editada e transmitida em 3 noites, que deu uma audiência meio medíocre, né? Porém, o Walter Guerreiro, que era diretor de conta da McCann Erickson, mais particularmente de uma loja de calçados chamava Eduardo, ele perguntou se eu queria fazer uma mistura entre o elenco do Rio e o elenco de São Paulo e fazer uma noite misturada. Claro, ainda mais com patrocínio, né? Claro. Então, nós juntamos o elenco do Rio e de São Paulo e fizemos uma noite de bossa que se chamou Primavera Eduardo é Festival de Bossa Nova. Por que isso? Primavera porque era setembro. Eduardo é o nome da loja de calçados, eram sapatos Eduardo. E Festival de Bossa Nova era o que a gente ia fazer. Já quase lotou o auditório, porque os artistas do Rio eram muito mais conhecidos que os de São Paulo, tá, né? Então, já atraiu bastante público, foi um sucesso e começou a dar, em suas transmissões, algum númerozinho, não vou dizer números muito expressivos, mas significativos, né? Então, a partir daquele momento, comecei a imaginar, e também naquela época, quando chegava, logo depois do Festival de Sanremo, havia uma inundação de músicas italianas aqui. Algumas muito boas, outras muito chatas, né? Aquele negócio da música italiana, começa devagarzinho e acaba naquela gritaria lá, né? Então, eu imaginei, será que valeria a pena e será que teria sentido fazer alguma coisa parecida aqui? Pedi o regulamento do Festival de Sanremo, estudei o regulamento e vi uma coisa. O Festival de Sanremo era totalmente conduzido pelas gravadoras e editoras. Eu imaginei, se eu fizer isso, não vai mudar nada, porque as gravadoras e editoras vão determinar os caminhos do festival e até o resultado. Então, eu fiz um festival aberto, livre. O que significa isso? Entra quem quer. Então, o cidadão mandava as letras e mandava a partitura. Naquela época era partitura, nós não tínhamos gravadores ainda para poder exigir que as músicas viessem em gravações.
E fomos para a casa do Caetano Zamataro, então ficava o Hamilton Godoy no piano, o Damiano Cossella, o Rogério Duprá, o Júlio Medalha, lendo a partitura, alguém cantando, e assim nós escolhemos as músicas que fizeram o primeiro festival. Augusto de Campos também fez parte dessa comissão que escolheu as músicas, e partimos então para fazer o festival. A minha ideia era fazer o festival sediado no Guarujá, para fazer como Sanremo. Então, naquela, um lugar naquela semana, com praia, com a piscina do hotel, para os artistas caírem na piscina, serem fotografados, virar notícia e tudo mais. Mas o patrocinador, sem o que não existiria o festival, era a Ródia, que na época fazia um show na Fenite, naquela feira de tecidos todo ano, e fazia um show que era um sucesso extraordinário, onde eles faziam o desfile de modas, né? E o desfile de modas depois viajava pelo mundo mostrando lá as criações e os tecidos da Ródia, né? Então ele achou que seria muito interessante patrocinar o Festival de Música porque tinha sentido, porém, ele queria que o festival viajasse, fosse itinerante. Para poder. Ele não estava preocupado com o festival, ele estava preocupado com o desfile. Né? Aliás, por falar em patrocínio, eu vou te interromper um minutinho que eu vou dar um recado. Sim, e a gente claro. já volta que o papo está muito bom. Olha, Solano, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da repressão, né, da censura do regime militar. Como que esse cenário político do Brasil interferiu nos festivais e na música em geral, hein, Solano? Na verdade, nos festivais que eu fiz, nos primeiros, eu não tive muito problema de censura. É mesmo? Embora os compositores fizessem quase sempre uma música engajada. Certo. Né? Mas a censura, de certa maneira, talvez respeitando a Record, depois, mais tarde, eu tive alguma experiência com a Globo e etc., mas eu acabei tendo problema, sim, no festival que eu fiz para a TV Globo, que foi o Festival Internacional da Canção, em 1972, porque em função do que aconteceu em 68, que foi muito grave, o que aconteceu em 68? Eu até o último festival, que foi em 68, eu não tive muito problema. Porém, eu fui um dos que escolheu as músicas que fizeram parte da seção paulista do Festival Internacional da Canção. O que acontecia? Existiam as eliminatórias brasileiras do Festival Internacional da Canção, uma eliminatória paulista, onde algumas músicas de São Paulo eram classificadas, né? E eram classificadas para concorrer na final nacional, e o vencedor nacional ia concorrer na fase internacional. Bom, já na fase paulista, aconteceu do Caetano ser agredido não pela censura, mas pela plateia do Tuca. Olha só. A plateia não aceitou. Primeiro, o júri não gostou da música do Gilberto Gil e desclassificou. Tá. E aí, no dia seguinte, e eram em 2 dias, o Caetano, ao cantar sua música, que se chamava É Proibido Proibir, foi praticamente agredido pela plateia do Tuca, a plateia de estudantes, que deveriam, naquele momento, entender que aquela frase era a frase principal para quem tivesse, de repente, contra o regime militar. É proibido, proibir significava, é proibido censurar, né? Mas aquele pessoal parece que não teve sensibilidade para perceber isso e ficou talvez mais preocupado, por exemplo, com a parte estética. Porque o Caetano veio com os Mutantes, vestido de plástico, veio um bailarino fazendo uma coreografia super estranha, e aquilo deve ter causado uma grande rejeição por parte da plateia. Aí o Caetano fez um discurso que ficou famoso, foi gravado, ele até hoje de vez em quando é repetido. Então, foi para o Rio de Janeiro a música do Vandré, né?
que foi concorrer na final do Festival Internacional da Canção. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o Vandré, com aquele recado de que soldados não têm o que fazer, né? Aquilo incomodou muito os militares, e os militares então deram o recado de que o Vandré não poderia ganhar o festival. Então isso foi uma coisa muito grave. Entendi. O Vandré foi ovacionado, ele foi muito inteligente, ele se apresentou no Maracanãzinho sozinho, com um violão, né? E cantando aquela música que até hoje, para não dizer que não falei de flores, e que tem o apelido de Caminhando. Caminhando contra o vento. Não. Caminhando e cantando. E cantando e seguindo a canção. Caminhando contra o vento foi uma música do Festival de 67 do Caetano, né? Tá. Então, o que aconteceu? Eu tenho a impressão que esta música foi talvez a gota d'água para que fosse editado o ato institucional número 5, onde então caiu e baixou uma censura brutal em cima, não só dos compositores, mas em cima dos jornalistas, escritores, artistas, políticos, né? Foi uma fase negra. Muito difícil. Né? Olha, se você quiser saber mais histórias, está aqui indicado o livro do Solano Ribeiro. Claro que eu quero te convidar para um outro programa para a gente continuar esse papo aqui, porque é um papo que vai longe, mas o tempo de televisão é implacável com a gente, né? Mas está aqui o recado para vocês. Prepare seu coração, histórias da MPB. Eu só gostaria de concluir que essas são histórias da MPB. A MPB, o termo e o elenco surgiu por causa do primeiro festival. Do primeiro festival. Agora, uma das razões pelas quais eu escrevi esse livro é que a minha vida prosseguiu e hoje em dia eu tenho um programa de rádio que se chama Solano Ribeiro e a Nova Música do Brasil. Na Rádio Cultura Brasil. Certo. E ele é um programa que ele está tentando abrir caminho nesta coisa absurdamente vulgar que está sendo apresentada pela mídia, para uma música que provavelmente, se for mostrada, e quando ela surgir, ela vai criar um movimento musical maior do que foi a Bossa Nova e até mesmo dos festivais do passado. É muita gente, com muito talento. Que dia que é? O meu programa é no domingo às 2h. Domingo, 2h. Na AM, domingo às 11h na FM. Tá. Inclusive, neste domingo próximo, eu criei uma coisa que se chama Troféu Catavento. O que é isso? Eu premio, para chamar a atenção, eu dou um prêmio aos que eu considero os melhores da produção independente. E neste domingo, esses melhores vão ser revelados. Maravilha. Então, às 2h no domingo, na Rádio Cultura AM, 1.200 kHz. E na FM? E na FM às 11h, 103,3. E se você quiser falar com o Solano Ribeiro, está aparecendo os contatos aqui embaixo, solanoribeiro.com.br ou então quarupi.com.br. Solano, alegria recebê-lo aqui. Eu quero o seu autógrafo aqui nesse livro e vou ler com o maior carinho, viu? Muito obrigado. Você é uma lenda viva da nossa música popular brasileira. Deus abençoe cada vez mais. Obrigado por ter vindo ao nosso programa, viu? Muito obrigado pelo espaço. Imagina, é sempre muito bem-vindo aqui com a gente, tá bom?